Shalom Adonai, amados irmãos da Jerusalém. Glórias ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoe e nos abençoe a ouvir, praticar a palavra dEle. Vamos ler já a palavra, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos começar aqui no versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Em outro lugar fala tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, repróbrios quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Irmãos, logo aqui no começo, nós vemos aqui uma lista do que está acontecendo no mundo. E eu vejo que no meio evangélico, temos falado sempre, está acontecendo as coisas piores, porque teria que ser agora um povo santo que fizesse toda a diferença. Mas o que eu tenho visto não é muito bom. Não é um bom testemunho. Essa lista aqui é bem clara. E o apóstolo Paulo fala de Janes e Jambres, que resistiu a Moisés quanto à obediência. E ele fala também que devemos nos afastar desse tipo de pessoas. A palavra do nosso Deus são pérolas. Eu sempre digo pérolas para a nossa vida. Irmãos, eu fui chamada pelo Senhor para ser atalaia. Às vezes eu penso em alguma coisa, mas não tem como. O Senhor sempre me manda falar algo sobre esse tipo de exortação, de conselho, que é primeiro para mim. Depois ele diz, fala. No capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, que pregues a palavra, inses a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ele falando para Timóteo, mas é para cada um de nós, filhos de Deus, mas tu, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, faz a obra com o dom evangelista e cumpre o teu ministério. Então, irmãos, é uma exortação, é um conselho, é uma pérola para o nosso coração, para o nosso espírito. O cristão que ama verdadeiramente o nosso Deus único, vivo, verdadeiro, misericordioso, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós que amamos esse Deus, nós temos que observar e gravar e praticar sempre. Porque eu tenho encontrado, aonde eu vou, eu prego o evangelho, no ônibus, no metrô. Ontem mesmo, quando eu vinha vindo embora, preguei para 2 pessoas, depois uma terceira no outro ônibus. E sempre eu procuro estar falando das verdades de Deus. E é incrível como parece que Deus envia a pessoa certa, porque a pessoa começa a conversar e assim, é muito incrível o que acontece. Por quê? Porque eu procuro viver os conselhos do nosso Pai Celestial o tempo todo. Nós, fazendo a vontade de Deus, já está difícil, irmãos. Quanto mais não fazendo. E eu tenho ouvido e visto coisas que eu não sei como que Deus está suportando. No versículo 10, ele fala assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção de fé, longanimidade, caridade, que é o amor, né? Paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A gente ouve aí tanta pregação, é prosperidade, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, e o mais importante, que é a santificação, que é o crescimento, está se perdendo. Então, vamos, igual nós que somos de uma igreja pequena, mas uma igreja amada de Deus, porque Deus tem preservado o pastor Carlos, pastor Maju, tem preservado pessoas ali, são fiéis. Domingo me encontrei com os irmãos ali, pessoas fiéis. Vamos ser fiéis até o fim, como diz a palavra. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E também ele diz: mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que fosses inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu tenho me preocupado com tudo, mas não é uma preocupação assim, é observando e vendo. Se eu sinto isso, que sou pecador, imagine o santo, santo, santo. E eu tenho visto as crianças, os pais não têm mais domínio sobre as crianças. Mesmo dentro da igreja, a gente vê criança que precisa ser corrigida. Precisa ser ensinada verdadeiramente. Eu já dei aí na igreja curso de educação de filhos. Se o pastor Carlos quiser, eu posso voltar a falar.
Hoje eu tenho autoridade para dar esse curso, desde que eu dei a primeira vez e outras vezes. Por quê? Porque meus filhos cresceram e hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Você que tem criança pequena vai colher o que você está plantando. Se você deixar o inimigo agir, porque o inimigo ele faz algo assim, tipo, é tão pequenininha, tão bonitinha, não pode isso, não pode aquilo, você não pode dar uns tapinha, que eu falo correção, não é nem tapinha. Os pais estão com medo. E aí, quando crescerem, não precisa crescer muito não. 8, 9 anos, 10 anos, tem criança batendo nos pais. Eu vi um vídeo de um menino, acho que tinha uns 8 anos, batendo nos pais, e os pais, assim, não tomavam nenhuma atitude. Nós que somos filhos de Deus, Deus diz que nós temos que corrigir. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, se os irmãos quiserem ler, lá está escrito: ensinando a criança, andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar, e sentado em sua mesa. É preciso, irmãos, gastar tempo, que no final você vê que não é gastar tempo, você está ganhando tempo. Porque as crianças de hoje, se não for ensinada com muita firmeza, eu não sei o que vai ser. Isso não é palavra que fala, você está jogando palavra. Não, isso é bíblico, isso é lógica. Então, amados, vamos prestar atenção. Eu já não tenho mais criança pequena, tenho netos e estou procurando. Meu neto mais novo vai fazer 12 anos, mas todo o tempo que ele está comigo, eu ensino. Ele vê. E outra, o exemplo fala mais alto do que 1000 palavras. Se você, como eu já disse aí uma vez, uma criança falou, pai, vamos morar na igreja? Por quê? Ele perguntou, o pai. Porque lá você é tão bonzinho. Então, a criança, por menor que ela seja, ela grava as suas atitudes, o seu modo de falar. Não é só ali, quando está ali junto com os irmãos no templo, não. É o tempo todo. As atitudes, quando deita, quando levanta, quando está sentado à mesa, andando com a criança pela rua, aonde for, tem que ser exemplo de vida, irmãos. E os adultos que estão aí hoje, eu louvo a Deus, porque alguns da igreja eu vejo que é uma bênção. As 2 meninas gêmeas mesmo, que a minha irmã fala que estão aí desde pequenininhas, e outros. Agora a Cícera, o Rafael tá com a pequenininha, daqui a pouco ela já tá correndo. É preciso, irmãos, é preciso pensar nas crianças, é preciso dar prioridade para os nossos jovens e crianças. Agora vai ter o Acampa Dentro aí, que Deus abençoe Rafael, todos os meninos, as meninas que vão participar. Se eu pudesse, eu estaria aí para ajudar. Porque é muito importante vocês estarem aí fora desse mundo sujo. Eu passei ontem na rua ali, perto do mercado municipal, ali perto da 25, eu atravessei ali a São Bento para ir até a zona cerealista. Eu fiquei pasmada de ver só carnaval. Parece um inferno aquilo ali. Ainda bem que eu só passo rapidinho. Eu não paro ali para comprar nada, porque é insuportável aquilo. E agora, com o carnaval, as mulheres estão praticamente peladas pela rua. Como é que os homens vão respeitar? E as crianças vão respeitar quem? Se as mães estão assim, se vestindo de maneira indecente. Isso no mundo. Mas dentro da igreja, a palavra nos diz que nós temos que vestir, nos portar decentemente. Não é só a mulher não, o homem também. O modo de vestir, o modo de falar. Amados,
já deu o tempo. Vamos orar. Medite nessa palavra, que não é minha. Eu sou apenas atalaia. E vamos nos unir para ganharmos a coroa da vida, que a coisa está muito séria. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, dei essa porção agora, Senhor, para os meus amados, e o Senhor já tinha dado no meu coração. Oh, meu Deus, que nós consigamos, Senhor, praticar a Tua palavra com amor, não com peso, mas com amor, sabendo que mais tarde colheremos os frutos e na eternidade o Senhor vai nos dar a recompensa. Tu tens visto, Senhor, a nossa agonia aqui na terra, como está a corrupção, como estão os jovens, meu Deus. Quando eu saio assim, que eu vou lá para Jerusalém, que eu pego metrô e ônibus e tudo, eu fico, Senhor, cada vez mais agoniada de ver. Que depravação, meu Deus. Mas o Senhor é misericordioso, como está lá em Pedro, sendo longânimo, não querendo que ninguém pereça. Mas as pessoas, Pai, é como nós lemos aqui, já está acontecendo, sentindo como comichões nos ouvidos, coceira nos ouvidos. Não querem ouvir. Deus, Todo-Poderoso, amado da nossa alma, amado da minha alma, tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos sobre o Brasil. Estende as tuas mãos sobre aqueles que te temem, lá na guerra, em todos os países, Senhor. Sobre aqueles que temem o teu nome, que as tuas mãos estejam sobre todos. Os enfermos, Senhor, cura, Senhor. A irmã Sônia, que ela seja totalmente curada. E as pessoas que estão com algum problema, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Continua, Senhor, a nos unir em Ti, no amor verdadeiro, na simplicidade do nosso amado Jesus. E assim nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua bondade conosco. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.